Já estamos aqui ao vivo. Já estamos. Paulinho já entrou. Boa tarde. Sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Mas eu prometo uma coisa para vocês. Eu prometo que a nossa conversa hoje vai ser incrível. Incrível, cheia de ginga, cheia de novidades, uma coisa diferente, um assunto que a gente nunca falou aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um monte de gente já entrando, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai chamar já já a Thaisa Machado, mas o nome dela no Instagram é super divertido. O nome dela no Instagram é Chefona Mesmo. Eu amei quando eu conheci ela. Eu vi ela, não, acho que foi no GNT. E aí eu vi o nome dela, que era Chefona Mesmo. Eu falei, vou gostar dessa pessoa. Essa mulher me parece incrível. Então eu vou apresentar aqui a Thaisa, enquanto a gente aguarda ela entrar. A Thaisa, então, como eu falei, ela usa o codinome Chefona Mesmo aqui em São Paulo. Esse R normal, mas em carioca é Chefona Mesmo. É o nome dela no Instagram. Ela é atriz, escritora, pesquisadora de dança e de sexualidade. Ela é carioca, nasceu entre a Pavuna e São João do Meriti. E ela iniciou a trajetória artística no coletivo teatral Tá na Rua, de Amir Haddad. É bem conhecido esse coletivo de teatro lá no Rio. Oi, Caio Fischer! Bem-vindo, queridão! Na adolescência ainda, a Thaisa passou a frequentar os bailes funk no Morro da Providência, mas foi na Lapa, famosa Lapa lá no Rio, anos depois que ela criou o projeto Afrofunk. Isso mesmo, Afrofunk, um mergulho no universo das danças contemporâneas produzidas nas periferias do mundo afora e as suas ligações com danças ancestrais e a diáspora africana. Muito bacana o trabalho dela. Ela junta, então, essas danças contemporâneas das periferias com as raízes africanas, e as oficinas dela debatem o lugar da mulher na sociedade, suas relações com o corpo, isso é muito bacana, a sensualidade e a cultura que nasce na periferia carioca. As aulas da Thaisa atraem mulheres de todo o Brasil, são verdadeiros happenings, misturam teoria, prática e disseminam, sabe o quê? A ciência do rebolado. Tá aqui, Chefona Mesmo! Já chamei, Thaisa. Oi, Well. Thaisa! Oi, Joyce, boa Prazer tarde. de ter você aqui. Prazer o meu estar aqui com você. Boa tarde, gente. Boa tarde, Que seja muito honra. bem-vinda. Um monte de gente já está Obrigada. aqui, hein, Thaisa? Thaisa, desde que eu vi você dançando, primeiro que eu adorei seu codinome, né, seu nick, adorei Chefona Mesmo. É uma brincadeira. Mas maravilhosa, maravilhosa. E aí, quando eu vi, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer exercícios para o assoalho pélvico. E eu sei o Massa. quanto é importante isso que você faz. E eu falei, eu vou atrás, porque eu quero fazer aula. E no final você me diz, eu quero fazer. Eba, que ótimo! Vamos fazer, claro, lógico. Vamos. Agora a gente vai explicar tudo para a gente. Primeiro, por que você escolheu esse nick, Chefona Mesmo? Na verdade, eu sempre brinquei muito com os nomes. E primeiro o meu nick era garota, porque eu sou um pouco assim, levada, e a minha mãe sempre fala assim, essa garota! E aí as minhas amigas sempre ouviam a minha mãe falando isso e me chamavam de garota. E aí teve uma hora que eu olhei assim, foi bater meus 30 anos, eu falei, ah, eu não quero mais ser garota. E como eu sou uma
uma mulher assim que... eu tô um pouco... Eu tô sempre comandando, fazendo alguma coisa, sempre fazendo uma festa no meio das minhas amigas. Sempre... vamos pra praia, então, vamos viajar, vamos não sei o quê. E aí, as meninas já me chamavam às vezes também de chefe, aí eu botei, sou chefona mesmo. Então, Adorei. Thaisa, como é que você começou com o Afrofunk? Como é que você teve essa ideia de usar isso como plataforma da sua vida, né, profissional? Olha, foi muito despretensioso, Joyce. É engraçado porque há muitos anos que a gente vem trabalhando, mas em 2020 teve uma projeção muito legal, o Afrofunk, e eu fico pensando, assim, às vezes falando, nossa, o que aconteceu que eu estou aqui fazendo isso ainda? Porque era para ser uma coisa rápida. Eu sou atriz, trabalhava com o diretor Amir Haddad. Conhecidíssimo. Sim, maravilhoso. E no grupo Tá na Rua. E era um grupo que eu amava e eu tinha muito decidido na minha vida que eu ia fazer teatro. E, paralelo a isso, eu estudava dança afro com duas mestras de dança maravilhosas, que é a Eliette Miranda e a Valéria Monan, aqui do Rio de Janeiro. E, para mim, tava posto. Vou ser atriz de teatro, vou me especializar em história negra, cultura negra, produção artística negra, e é isso que eu vou fazer, pronto. E aí eu resolvi sair do grupo. Do nada, resolvi sair do grupo, eu não estava mais me sentindo... Eu amo o grupo, amo a Mir, mas naquele momento não era mais o que eu queria fazer. E aí eu fiquei sem trabalho. Eu saí no meio de um projeto, tinha salário, tinha tudo, e fiquei sem trabalho. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Só que eu sempre fui uma menina que gostei muito de baile, eu sou criada na periferia, sou de Meriti, Pavuna, minha família mora no Complexo Tamaré, enfim, sempre transitei muito. Ao mesmo tempo que eu estava no baile de noite, antes de chegar no baile, eu tinha ido no espetáculo ver a Clarice Nisquier, sabe? Era uma salada, uma salada a minha vida. Assim. E aí... E quando eu ia pro baile, eu ficava prestando atenção em como aquela dança que a galera fazia no baile, que eu fazia, que as minhas amigas faziam, se parecia com o que eu aprendia na dança afro, como o ecossistema daquela coisa toda ali se parecia com o que o Amir Haddad falava para mim sobre teatro, sabe? Sobre cultura popular, sobre outros tipos de processo criativo. Aí, nisso, eu sem grana, sem trabalho, com isso tudo fervilhando na minha cabeça, falei, quer saber? Eu acho que eu vou transformar isso numa aula e vou fazer isso agora, sim, nos próximos 2 meses, até eu resolver o que eu vou fazer na minha vida. Fiz um flyer. Quando foi isso? Isso foi em 2014. Dezembro de 2014. Aí fiz um flyer rapidinho na internet, no aplicativo, coloquei no Facebook na época, e aí no dia da aula, 35 mulheres, que para uma aula de dança é um número interessante. E aí eu falei, nossa, tem muito mais gente interessada nisso que eu estou interessada. Né? Porque a gente sai, a gente dança, a gente vive... Eu sou uma mulher funkeira, eu amo funk, além de gostar de vários outros estilos de música. Segredo, e aí eu também amo funk. Sou amiga do Malboro, né? Desde não sei quando. Eu amo! Que ótimo, que maravilha saber, Joyce. Já era fã, agora sou mais fã, porque sei que dá pra gente rebolar junto. E aí foi isso, assim, desde então o Afrofunk já passou por vários estados do Brasil. A gente já fez algumas coisas fora do país, mas não fora fisicamente, né? Mais online. E só aprendendo, criando um método específico. É isso, são 5 anos já dançamos com muitas mulheres, muitas, nem sei contar. E define para mim a ciência do rebolado, o que é isso? Olha, eu gosto de usar esse termo, mas não é uma coisa que eu inventei. A ciência do rebolado é o que eu pesquiso, assim, tudo que as mulheres desenvolveram ao longo da história a partir do movimento de quadril, né? Eu não conheço tudo, mas essa é a minha curiosidade. Então, quando você vai lá para a região que hoje a gente chama de Polinésia Francesa e tem as indígenas que dançam hula, por que elas dançam aquilo? O que elas aprenderam com aquilo? No caso ali é tribal, é religioso. Aí quando você vai para o continente africano, você vai para
Tanzânia, que é o país que eu mais estudo, e as mulheres também já têm uma técnica muito, muito cotidiana na vida delas de ensinar para as outras mulheres coisas sobre o corpo, sobre o parto. Por exemplo, lá na Tanzânia, em vários outros países da África, tem uns rituais que se chamam nigomas, que eles não são religiosos, não tem nada a ver com religião. Eles são encontros para te ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, esse que eu estudo, que é o Yanidani, são para mulheres. Quando a mulher, né, quando as mulheres daquela comunidade, um grupo de mulheres, chega numa determinada idade, que as mulheres mais velhas entendem que elas estão preparadas para ter atividade sexual, que daqui a um tempo elas vão ter filho, elas se encontram e começam a fazer um estudo desse, o Yanidani, que é música e dança. Então elas ficam dançando, e enquanto elas estão dançando, elas vão aprendendo como movimentar o quadril para ter mais prazer, para oferecer prazer para o parceiro dela, e também para preparar o corpo para esse momento do parto, porque a gente tem esses músculos elásticos, né? Esses músculos pélvicos e tal. Então, quanto mais a gente faz essa musculação, sabe? Mais a gente vai estar preparada para tanto ajudar o nosso corpo a lidar com aquela dor, né? Daquele processo de parto, daquelas horas ali, quanto também ir ajudando o bebê a achar as posições, assim. Então, parece que não é nada, assim, mas é um monte de coisa. Sim. Então, eu estudo isso, eu estudo o que as mulheres ganham quando elas rebolam. E também, assim, quando a gente também faz isso para se divertir, né? Como faz em todas essas danças que tem hoje em dia. Mas já tinha uma função, vamos dizer, saúde, né? Saúde, desde saúde física, saúde sexual, tinha uma função. Exatamente. É exatamente isso. Uma função de... Sem contar que, assim, se a gente for para um lado mais biológico da coisa toda, quando você dança, você libera vários hormônios, você vai, né, transformando tudo. E essa dança, subjetivamente, ela tem uma coisa de feminilidade, de poder. Parece que você alcançou algum espaço de beleza, porque o seu corpo está conseguindo fazer aquilo. E eu acho que o que as mulheres têm feito de uns anos para cá é meio que voltar essa lógica que já teve em algum lugar com mais autoridade, eu acho, no passado, disso ser uma coisa menos sexualizada. É sobre sexualidade, mas não precisa ser hipersexualizada. Não precisa ninguém se confundir, achar que aquilo ali é vulgar ou ser projetado, sabe? E é claro, eu estou falando de... É sensual. Eu acho que eu tô falando... Exatamente. A gente não precisa ter pudor para falar do corpo, né? A gente, inclusive, pode... O que essas mulheres ensinam é isso, que a gente pode usar uma dança para descobrir várias outras coisas sobre o nosso corpo. As mulheres, por exemplo, podem ficar mais lubrificadas, se elas, sabe, ajuda ali aquele aparelho a se movimentar com mais rapidez, porque ele está... Exatamente, porque ele está treinado, você está fazendo aquele movimento ali muito tempo. Sem falar que também aparece esse tipo de informação lá na Kundalini Yoga, sabe? Tem muita gente que sabe que aqui a área do quadril é uma área poderosa. E como energia que tem que ser trabalhada. Isso. Tinha uma brincadeira meio machista, totalmente machista, há muito tempo atrás, mas eu acho que se a gente levar lá para o bom caminho, a gente deveria assumir isso para nós mulheres mais modernas e mais conscientes. Antigamente, tinha essa piadinha machista, falava que o melhor movimento das mulheres é o movimento dos quadris. E isso era uma coisa, vamos dizer, um bullying, né? Era uma coisa feia. Hoje em dia, eu acho tão bacana que a mulher já trilhou tantos caminhos, né? Já seguiu em frente, tem muitos caminhos ainda mais para trilhar, mas a gente está no caminho. E eu acho bacana a gente ter esse caminho da gente, mas, ao mesmo tempo, não esquecer que a gente tem o movimento dos quadris e que o movimento dos quadris é importante. Sim. Sim, ele é... Não, faz todo sentido. Eu acho que ele é o começo e
E o caminho, assim, uma coisa que a gente fala muito na oficina é que colocaram umas caixinhas muito pequenas para as mulheres, entendeu? É isso, tipo, por exemplo, eu sou uma mulher funkeira, mas que também faço várias outras coisas. Eu escrevo roteiro, entendeu? Ser funkeira não me limita a nada. Rebolar não me limita a nada. Ao Uma coisa que é contrário, te ao traz qualidades contrário. a mais. Exatamente, me potencializa, porque eu posso fazer tudo isso Sim. de bem com o meu corpo, com o alto astral, curtindo uma música, enfim, me divertindo. Uma coisa que acontece muito, Joyce, lá na oficina, é que vem muitas mulheres universitárias. Mulheres, né, que estão ali envolvidas com a academia, né, ou seja, ali começando, ou já doutorandas, enfim, mulheres envolvidas com a academia. Porque a oficina tem esse lado de puxar um pouco informações históricas e tal. Bonito isso. E aí, uma coisa que acontece muito, que elas sempre falam, é como, ai, tipo, como eu tô feliz, eu consegui destravar. Por quê? Porque muitas, como... Eu ia te perguntar, uma das perguntas aqui é sobre mulheres mais travadas. Existem mulheres muito travadas, existem mulheres que não são travadas, mas não focam na pelvis, até esquecem da pelvis. Elas podem Sim, não sim, serem travadas, mas também nem dão bola. E eu acho sim. maravilhoso que você focou e iluminou esse assunto que eu acho mega importante. E de uma maneira alegre, de uma maneira gostosa. Por isso que eu estou louca para fazer tuas aulas. Ai, você vai adorar, vai ser muito bom. Me diz De uma coisa, verdade, as aulas são... como é que Fala, você virou desculpa. professora? Você criou o método, como é que... Foi muito experimentando, assim. Eu tive o privilégio de lidar com pessoas, de passar, né, ser aluna de pessoas muito empenhadas em explicar sobre o processo criativo, em dar essa liberdade Enfim, quando eu comecei a trabalhar no Tá na Rua, eu não conseguia muito organizar meus pensamentos, eu não conseguia... Eu acho que eu era menos... Tinha menos Solta. capacidade e de me comunicar e de dizer o que eu estava pensando. E tudo isso era uma coisa que o Amir puxava muito, né? Ele falava muito, o ator tem que ter opinião, como é que você faz isso aqui, qual é o processo da coisa. Então, eu me senti muito livre sempre. Tanto que eu sempre falo para as meninas, olha, o Afrofunk é uma pesquisa em construção. A gente está aqui fazendo uma coisa. Nos 2 primeiros anos, ele era mais rígido no sentido de formato de aula de dança, e de 3 anos para cá, foi quando eu quis começar a construir um método mais autoral, eu comecei a quebrar um pouco isso. Porque como eu trabalho com danças, que são danças de rua, né? Danças que você... Não é todo mundo que vai numa aula para aprender isso. Você aprende dançando na rua, dançando em casa, dançando no casamento. Então, como eu trabalho com muitas danças que têm essa característica, eu comecei a quebrar um pouco essa coisa do professor lá na frente, as outras pessoas imitando. Então, tinha hora, do nada, na aula, que a gente apagava a luz, ligava uma coisa de boate, todo mundo dançava, e do nada Que voltava. E delícia! tinha vários momentos, assim, na aula, sabe? E aí começou a criar um ambiente também, onde as meninas chegavam já uns 40 minutos antes, e aí já estava todo mundo amigo, e aí no final, a gente também, como era um espaço muito tranquilo, não era um espaço especificamente de dança, no final todo mundo era na Lapa, já comprava sua cervejinha, já voltava para lá e continuava dançando, porque é um espaço seguro para as mulheres ficarem ali dançando, colocar um short Quantas curto, alunas e não se tinha sentir aí? ameaçada. Olha, variava assim de 30 a 40, mas por dia, né, por aula. Mas esse ano teve um dia que eu fiz um evento gratuito antes da pandemia, né? Foi em janeiro, foi a primeira aula do ano. E foi uma coisa, minto, foi a primeira aula depois do carnaval. E logo depois já Teve a parou tudo. pandemia. E aí teve o carnaval, então eu falei, eu acho que a gente está com uma energia muito pesada. Tô sentindo que ficou todo mundo meio doente e tal. Antes ainda disso, teve uma coisa de final de carnaval ali. E eu falei, vamos fazer um dia de dança para a gente se energizar. Vamos fazer um dia de dança que não necessariamente seja aqui numa posição de trabalho, né? Eu trabalhando ali, eu fiz uma aula gratuita. E, Joyce, nesse dia apareceram mais de 200 mulheres. Ai, que delícia, que Foi astral! demais.
A gente teve que dividir a aula, assim, umas meninas ficaram esperaram mais de uma hora, assim, porque não cabia todo mundo no espaço. Foi maravilhoso, assim, logo depois a gente parou e aí a gente seguiu online, né? A gente não tem aula presencial ainda. Mas a gente já passou por muitas cidades também e todas vão muitas mulheres, assim. E São nos Paulo primeiros... já veio? Já, a gente fez 2019 todo em São Paulo. Aonde? Uma vez por mês. A gente fazia na Vila Madalena, no espaço na Vila Madalena. Nossa! Espaço Nossa, eu não 170 na Vila soube. Madalena. Nossa, torcendo Vamos para você voltar, trabalho. Joyce. Vamos Sim! voltar. Vila Eu vou te Madalena, eu mandar essa... trabalho lá do lado. Meu trabalho é lá perto. Vamos fazer, você vai adorar. E chefona, me diz uma coisa. Eu te chamo de chefona ou de Thaísa? Fica à vontade. Qualquer pessoa pode participar? Sim. Por exemplo, Sim. eu quero começar online, que eu não vou esperar você vir para São Paulo. Como que a gente faz? É para todo mundo? Para todas as mulheres? Não, é para todas as mulheres. É para todas as mulheres. Como é que a gente se É inscreve? isso, né? Me explica aí. Você chega lá na página do Afrofunk, aqui no Instagram mesmo, @Afrofunk Eu já Rio. estou Aí seguindo. tem aí tem o link lá do aplicativo que vem dos ingressos. E aí é tudo facinho ali. Você clica, vê o dia da aula, as aulas Geralmente não, são terças de manhã, 10 horas da manhã, quartas à noite, 20 horas, e quintas à noite, às 20 horas. E a gente sempre produz também os festivais com outros estilos de dança, que aí a gente deixa as sextas-feiras. Vai rolar um agora, com várias danças, com várias dançarinas do Brasil, assim, de Recife, da Bahia, vai ser ótimo. Muito Então é legal, super muito fácil, legal. todas as mulheres podem fazer. A gente só recomenda para gestantes no primeiro trimestre, não é um bom exercício. Depois do primeiro trimestre, é um ótimo exercício. Mas ali no primeiro trimestre, não, tem que ficar quietinha, porque pode ser um movimento que não seja muito saudável nesse momento. Mas fora isso, para todo mundo. E tem uma coisa que é uma dos pilares assim, do Afrofunk, é que nenhum corpo se adapta à dança. A gente não acredita nisso. A dança que se adapta ao seu corpo. Que legal! É isso, é isso. Essa é a jogada. Explica isso. Porque às vezes tem uma amiga sua que ela é muito flexível e ela consegue colocar o pé na cabeça. E parece que você não consegue fazer aquilo, você não é dançarina o suficiente, entendeu? Ou então, uma menina que é mais magrinha, o desenho do corpo dela, o formato do corpo dela, o que vai aparecer do corpo dela, não vai ser o mesmo que uma menina que é um pouco mais gordinha. Mas não significa que as danças são diferentes. Quer dizer, que são uma melhor que a outra. É diferente. Ou se você é uma pessoa que tem uma deficiência física, você não precisa não dançar por isso. Você dança com o corpo que você tem. Você dança com o corpo que você tem. Porque a música e a dança, ela é livre. Todos. Ela tá para todo mundo. Então, Thaísa, você isso. falou uma coisa que eu queria voltar. Você falou de gordinhas e de magrinhas. Você acha que... Qual é a diferença das gordinhas e das magrinhas nas aulas? Olha, a primeira diferença, não posso negar, sempre tem mais magrinhas, né? Esse espaço de dança, de musculação, de cuidado com o corpo, a gente tá, né? As meninas gordinhas estão fazendo todo esse movimento para a gente aceitar esse corpo na sociedade, mas ele ainda não é um espaço que todas as meninas sentem à vontade. Então, isso não posso negar, não posso deixar de falar. A gente faz ali uma campanha, meninas venham, sejam bem-vindas, então sempre tem, mas ainda não é a maioria. Eu sonho com uma turma que não dê para você contar. Que rebole a vontade. Entendeu? Independente do corpo. Exatamente. Mas fora isso, assim, sinceramente, não vejo nenhuma diferença. Todo mundo dançando, todo mundo jogando, todo mundo bota a roupa curta igual, todo mundo sensualiza igual, e joga o cabelo, e faz tudo, assim, não tem nenhum limite. Nenhum limite. E tem uma coisa também, Joyce, tem uma galera que fica assim, achando que as meninas vão ser mais tímidas. Sai dessa, todo mundo bem solto. E quando você pega uma aluna mais tímida, como é que você faz para uma mais travada, que a gente falou? Como você faz para ela se soltar? O que você fala?
Olha, eu tento primeiro deixar todo mundo à vontade, e uma coisa que a gente fala para todo mundo é dê o tempo do corpo também. Porque a gente, como a gente tem muito essa pressão de sonhar com o corpo ideal, às vezes a gente chega no primeiro dia de um trabalho com o corpo e já quer um resultado. Então, tipo assim, no seu primeiro dia de pilates, a sua coluna já vai parar de doer. No seu primeiro dia de musculação, a sua perna já vai ficar torneada. No seu primeiro dia de aula de rebolado, você já vai Rebolar. rebolar de cabeça para baixo, assim, sabe? E não é assim. Então, eu falo, meninas, dê tempo para o seu corpo aprender o que ele quer aprender, para ele se soltar. E uma das saídas do Afrofunk, tanto para as meninas mais tímidas, ou para as meninas que estão indo ali com uma outra, enfim, querendo uma outra coisa, é a informação. Eu acho que a informação ajuda a gente a ficar à vontade. Então, quanto mais a gente entrega informações que vão destruindo padrões de classe, padrões raciais, padrões de corpo, padrões de gênero, padrões de tudo, você já vai ficando mais à vontade. E aí é o tempo, não tem o tempo, né? Então ela vai vir uma vez, ela vai vir dois. Mas olha, Joyce, eu vou te falar, tem até um vídeo meu brincando no Instagram, que é assim, né? Tipo, o primeiro dia da menina na aula e o último dia. Assim, no primeiro dia ela tá com uma calça legging e no último dia já tá com um shortinho curtinho. Mas geralmente, que as meninas, assim, algumas chegavam assim, um pouco mais assim, outro dia já estavam super à vontade. E aí, mas geralmente, no primeiro dia já solta. Porque, como eu te falei, a gente tinha esse outro jeito de dar aula de dança. Então, tinha aquele momento que a coisa virava uma festa. E aí você já percebia que não tinha ninguém ali te olhando, reparando se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Estava todo mundo ali aproveitando aquele momento onde você podia fazer isso com tranquilidade, eu acho, né? O que você acha que as mulheres querem quando elas te procuram para aula? Olha, eu acho que o primeiro de tudo é liberdade, mas não uma liberdade que eu, como pessoa, vou oferecer, não é isso. Eu acho que o Afrofunk é um espaço que oferece essa liberdade, porque você chega ali, só vai ter menina, entendeu? Que vai estar dançando a música que for, mas sempre jogando um ponto, sabe, um protagonismo para as mulheres. Se for uma música que a gente está se sentindo ofendida, a gente vai falar assim, então por quê? Vamos conversar. E se for uma música que não é, geralmente não é, porque eu faço toda uma curadoria ali da trilha sonora. E aí, porque né, a gente não nega que tem todas essas questões nesse universo. E aí, então acho que isso é a primeira coisa. Mas são lugares muito diferentes. Eu recebo muitas mulheres de muitos lugares e rodo pelos estados também. E aí uma coisa que acontece geralmente, mulheres brancas de classe média, que vão muito à aula, tem muitas amigas que frequentam a aula, geralmente elas vão querendo ter uma conexão com o corpo que a história da vida delas não permitiu, porque, sei lá, na festa, na casa da família dela, não vai tocar aquela música, não vai ter aquele momento que todo mundo vai dançar daquele jeito. Nada demais, criações diferentes. E mulheres negras, geralmente, como eu falei, meu público é muito mais de meninas universitárias, né? Dessa faixa etária de mulheres que estão nesse espaço. Então, geralmente, são mulheres que dançavam quando era criança, porque todo mundo fala assim, mas pessoas pretas têm mais swing na dança. Como uma pesquisadora, eu acho que isso só vem da oportunidade que você teve de experimentar. Eu, por exemplo, eu vim de uma família envolvida com samba. Todo domingo tinha uma roda de samba. Meu tio é aluno do Machado da velha guarda do Império Serrano, uma escola de samba do Rio de Janeiro. Todo domingo tinha roda de samba na minha casa. Eu, com 2 anos, 3 anos, eu já estava aprendendo a dançar. A sambar, exatamente. Então, com 30 anos, eu acho que é comum que eu tenha facilidade de ouvir uma música e mexer. Mas o que acontece? Vem muitas mulheres querendo se livrar de algum trauma. Do tipo assim, olha, eu dançava quando eu era criança, e aí alguém me olhou. Entendeu? Então vem esses dois lugares, assim, uma galera que não teve muito. E também, assim, aqui quer quebrar barreiras culturais mesmo. Tipo, eu gosto disso, mas antes eu achava meio assim. E aí agora eu tô querendo ver melhor, eu quero ver se eu gosto ou não gosto mesmo, quero dar uma segunda chance, eu quero ouvir. Tem uma coisa, como a gente está discutindo muito mais racismo
machismo, que são coisas que são totalmente ligadas a essa coisa mal vista sobre uma mulher rebolar ou não, uma mulher dançar funk ou não, as pessoas vêm muito querendo quebrar isso também, porque a gente é um espaço que discute isso. Mas no final das contas, de cada objetivo individual, todo mundo quer dançar, se divertir, jogar a bunda. As pessoas vão com um grupo de amigas, entendeu? Então é muito comum chegar assim, 3 meninas, 5 meninas, essas coisas. Assim. Fora várias. Pode falar, pode falar. Não, fora várias meninas que chegam lá e acabam fazendo amizade lá. Tem a Gabi, que é uma grande amiga, que eu lembro até hoje do primeiro dia que ela chegou. Ela chegou e falou assim: olha, eu acabei de me mudar, vim de Minas Gerais, e eu não conheço ninguém, eu queria fazer amigas. E aí tá aí, até hoje, amiga de todo mundo. Tem a Ana e a Mônica. A Mônica era professora, a Ana estava terminando a faculdade, aí terminou a faculdade e foi trabalhar na escola que a Mônica dá aula, sabe? Essas coisas, assim. Então, legal. Fizeram uma turma, né? Exatamente, vira esse espaço. Agora, Thaisa, o afrofunk é o jeito de fazer as mulheres acordarem para essa parte do corpo que é tão, né? A gente está falando disso. Quem dançava antes, não dançava com a pelvis. Você não vai numa festa de família que não seja um baile funk e não vai soltar a pelvis, né? Só que essa parte é super importante do corpo da mulher, só que ela era um tabu, né? As mulheres que te procuram têm essa consciência de que a pelvis é uma parte do corpo fundamental, que a energia da pelvis é importante. Elas chegam a pensar nisso ou é tudo muito mais orgânico? Olha, a gente fala sobre isso lá, inclusive os lugares que eu busco informação, que eu estudo, que são trabalhos de amigas minhas, como o Ioni das Pretas, da Carolina Amanda, ou o trabalho da Mulheres ao Vento, da Luísa Jorge, outras mulheres que também discutem corpo e tal. Então, eu falo muito sobre isso, com essas informações que eu fico colhendo, mas eu não sei até onde as meninas já chegam lá sabendo que vai ser assim, sacou? Porque você falou, né, elas já têm consciência. Porque como a gente fala muito que é uma aula de funk, não deixa tudo... Fica uma surpresinha, assim, sabe? Então a galera às vezes vai lá achando que vai ser uma coisa um pouco mais despretensiosa, eu acho, sabe? Um treino mais focado ali. E aí quando chega lá, a gente vai e fala da história da humanidade, Egito, energia pélvica, chácaras, sabe? Sai falando, misturando tudo. E aí a pessoa fala, tá, então é isso. Tudo bem, mas eu quero me divertir. É tipo isso. Mas aí é isso, a gente fica lá dançando e conversando, mas eu acho que cada vez mais as mulheres têm criado essa consciência. Tem um passo, Joyce, que é o quadradinho, né? Que é o passo que, tipo assim, nossa, todo mundo quer fazer o quadradinho. E eu vou te botar para treinar. E aí, ele é um passo que chegou aqui mais ou menos em 2010, né? Foram as adolescentes, colocaram o vídeo, o Bonde das Maravilhas, ele foi o primeiro, colocou o vídeo na internet, viralizou, e a galera começou a dançar dessa maneira. E em outras danças no mundo, porque foi um momento, assim, de 10 anos para cá, foi um momento que começou a bombar, né? Começou a emergir várias danças dessa no mundo. Tem o dancehall na Jamaica, tem o twerk nos Estados Unidos, enfim. E o quadradinho aparece em várias delas. Mas o quadradinho, ele também é um passo base de uma dança muito antiga que as mulheres usavam para fertilizar o corpo. Então, por exemplo, eu vou ficar aqui fazendo esse exercício porque eu quero adiantar o meu ponto alto de fertilidade esse mês. É um conhecimento das mulheres árabes. Legal. Então, é mais ou menos... Não acontece flexionado, como a gente faz aqui, né, com a mãozinha no joelho. Elas fazem esse movimento em pé, na vertical, mas é o mesmo movimento. Então, a gente não tem muita consciência, a gente não... Né, é o que você falou, a gente quer se divertir, não vai procurar... Eu aqui trabalho pesquisando isso. Sim. Mas, no final das contas, o que eu acho legal é que a gente está fazendo uma coisa que é para a nossa saúde, sabe? Por isso que eu acho, e sempre fico levantando essa bandeira, de que esse movimento todo é muito ancestral, muito antigo. Porque
tem uma memória muscular nossa, uma memória rítmica, feminina, que fala assim, olha, vai por ali, porque isso aqui vai te deixar bem, vai te deixar feliz, vai te trazer um poder, vai te trazer... Porque a saúde do seu corpo é a felicidade da mente. Não tem, inclusive, assim, numa filosofia afrocentrada de corpo, assim, não tem nenhuma diferença entre cabeça e corpo, né? É tudo uma rede só, enfim. Então, é mais ou menos isso. Joyce, eu estava falando da Gabi, que ela tá bem aqui assistindo a Oi, Gabi! Vamos lá, voltando às mulheres fechadas e travadas. Como Sim. você faz para ajudá-las? Porque eu acho que esse tipo de tratamento que você dá, essas aulas, né? Elas ajudam muito, né? Porque ao soltar aqui sua pelvis e você começar a trabalhar aqui, todos, que nem você falou, todo o seu corpo, a sua alma se solta junto, não é só o quadril. Você acha que muitas delas te procuram travadinhas assim? Sim, sim, sim. Bacana. Mas muitas procuram travadinhas e teve uma coisa que foi muito interessante, que teve uma troca. Nos primeiros anos do Afrofunk, nos 2 primeiros anos, as meninas que iam eram, assim, mulheres de 25, 30 anos, que iam para a aula para ir para a festa depois. Eu vou ali, vou treinar, porque quando eu chegar no baile, quando eu chegar na festa, eu quero arrasar. Eu quero dançar pra caramba. E de 3 anos para cá, começaram a vir mulheres, tipo assim, de 40, 50 anos, que já não são mulheres que vão sair daquela aula e necessariamente vão para uma festa ou vão para um baile. Mas elas estão indo atrás de uma outra coisa, assim. Muitas, assim, querem... Não no sentido de... apimentar a minha vida sexual. Não no sentido, assim, igual comprar uma lingerie. Não é isso. Mas é uma coisa, assim, como o meu corpo tá nesse momento. O quanto à vontade eu estou para mexer o meu corpo. O quanto à vontade eu estou para me sentir sexy nesse momento. O quanto, sabe? Fora os outros acessórios que a gente usa, como uma maquiagem, cabelo, perfume, sabe? Então, foi chegando esse novo público. E eu acho que ele foi chegando porque cada vez mais esse assunto foi aparecendo. Né? Tipo, dá para você rebolar e atingir isso e aquilo e aquilo. Então, chegam muitas mulheres travadinhas, e eu acho que um pouco nessa onda. Mas tem uma coisa também que eu acho muito legal, que no começo, sempre que eu fazia aula, eu fazia uma pergunta assim, fazia uma brincadeira, eu falava assim, eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem uma mulher rebolando. E aí, agora abre o olho e me fala como era a mulher que estava rebolando. E aí, nos primeiros anos, a maioria falava assim, é uma mulher magra, uma mulher não sei o quê, uma mulher jovem, tinha várias coisas assim. E aí, depois foi mudando, e essa resposta foi mudando completamente. Eu lembro de uma turma que eu fui dar no ano passado, em Poconé, lá em Cuiabá, lá perto de Cuiabá, Pantanal já, entendeu? E aí chegou um grupo de mulheres, e eu pensando, será que as meninas vão vir e tal? E chegou um grupo de mulheres, e, tipo assim, os filhos ali brincando no parquinho, e a gente aqui na sala, era um espaço que tinha, que proporcionava essa coisa. E aí eu fiz essa pergunta. E nenhuma delas respondeu uma mulher mais nova, mais magra, mais peituda, mais... Nenhuma, todo mundo falou assim, fecha o olho, imagina uma mulher rebolando. Como é essa mulher? Ela é parecida comigo, ela é como eu, sou eu. Interessante, né? Sim. Então, eu acho que esse trabalho que a gente, né, todas nós estamos fazendo, falando sobre isso, falando sobre corpo, falando sobre esses limites que deram, né, sobre quem dança, quem não dança. Tabus, eu né? acho. Tabus. É isso, eu acho que está fazendo efeito. Que legal, que legal. A gente estava falando da periferia carioca, né? E essa questão da sensualidade na periferia carioca, que
você vê que você foi para Cuiabá lá perto, já é tudo diferente, né? Como que é no Sim. Rio, na periferia? Parece que as meninas já nascem sensuais. Como que funciona isso? Quais são os limites? Como que é? Sim. Olha, eu acho que tem uma coisa assim, né? É tudo muito diverso, né? Eu acho que tem muita gente ali e cada uma segue um caminho. Eu acho que meninas que desde nova têm como referência mulheres do pop, mulheres do funk, eu acho que elas já crescem com uma pretensão a ser parecida com essas mulheres. Então você vai querer ser sexy, você vai querer dançar, você vai querer ter aquela roupa daquela marca, você vai querer ter aquela unha super, né, enorme, pintadíssima, cheia de acessórios e piercings e coisas, enfim. Então eu acho que é muito do que a gente vê mesmo, independente do que a gente vê ali, só ali na nossa comunidade. Mas sem dúvida tem um pouco essa coisa, tem uma liberdade maior com o corpo, mas uma liberdade que ela não é a mesma liberdade para todo mundo, sabe? Eu acho que as mulheres querem ser muito liberadas, eu acho que elas se sentem nesse direito, né? Eu acho que elas se sentem, mas eu não sei até onde o entorno respeita esse limite. Uma coisa que a gente fala no Afrofunk, que eu falo no funk e quero ter mais coragem para falar mais, é que a gente tem que discutir, por exemplo, pedofilia. É uma coisa que a gente tem que discutir. Não tem como não discutir, sacou? Não tem como, não dá mais Com tempo. essas menininhas hipersexualizadas, né? Exatamente, porque as meninas querem dançar, elas querem se divertir, elas querem ser parecidas com as ídolas delas, é tudo bem. Mas a gente precisa conversar tanto com elas, a gente tem que ter coragem de assumir que meninas de 10 anos, 11 anos, 12 anos, em determinados lugares, e vou te falar, não só na periferia, entendeu? Mas já tem uma comunicação com isso tudo muito diferente do que eu acho que a minha geração mais perto do que a delas, né? Eu ali eu lembro de uma vida sem internet. Eu não sou uma pessoa, né, que cresceu ali, mas hoje em dia tá a um clique de você tudo isso, né? Todos os sites que antes você não tinha acesso à pornografia, por exemplo, hoje qualquer pessoa pode ter, né? Então tem muita coisa e sem dúvida o funk ele é um estilo que fala sobre sexo, mas ele ainda não é um estilo que fala de uma sexualidade saudável, é diferente uma coisa da outra. Ele, por exemplo, ele é excessivamente heteronormativo. Entendeu? Excessivamente. Não, e Ele também tem essa coisa. As mulheres. trata a mulher também um pouco como objeto, né? Sim, tem essa coisa os MCs ainda objetificam muito. Eu acho que está mudando. Já tem os MCs assim, que estão mais no topo, os que já você vê assim, que tem toda um trabalho mesmo, não querendo desmerecer quem não está ali, mas quando você tem uma equipe que você senta e conversa, olha só, isso aqui está acontecendo, vamos ver como é que você produz isso aqui, eu acho que já está mudando, e eu acho mas não é nada de graça. As mulheres estão fazendo isso, né? As mulheres há uns anos atrás derrubaram uma música que elas não curtiram muito. Eu acho que sim, o funk ele propõe uma brincadeira e é uma brincadeira sobre sexo. Então você pode estar disposta a brincar ou não, né? Eu acho que aquela pessoa que está compondo aquela música, que está projetando aquilo, ele também tem que ver o limite até onde ele pode brincar ou não. E aí, como a gente aqui vai resolver quem ouve essa música e quem não ouve, porque é isso, as crianças, tem uma história de uma amiga minha, que a filha dela, ela não deixava a filha dela dançar funk, ela mora na favela da Providência, é uma amiga que é poeta e ela tem todo um movimento com mulheres poetas aqui no Rio de Janeiro, a Débora. E a filha dela amava funk, era novinha na época, tinha 10 anos, e ela não deixava dançar. E ela começou a perceber que ela se escondia no banheiro para ficar dançando. Pegava o celular, às vezes, ficava vendo um clipe de uma pop, Anitta, Ludmilla, e ficava dançando. E ela falou, pô, Thaís, será que ela pode ir dançar com você? Eu tenho uma aula que é específica, ousadia mesmo, só música para adulto. E eu tenho uma aula que já tem uma outra curadoria, qualquer pessoa pode fazer. É claro, você vê ali se você, né, a gente vai rebolar, isso a gente vai fazer. E aí ela começou a ir com a Maria. Ela falou, eu vou com ela, porque é isso, ela gosta, o que eu posso fazer? E aí você já vai vendo que pelo menos ela já vai entendendo aonde que ela está, sabe?
Tem um monte de mulher ali educando ela e ajudando ela. Acolhida, né? Exatamente, criando um espaço seguro para ela fazer aquilo ali. Sim. Eu acho que a gente tem que discutir com as meninas, acho que a gente tem que conversar com as meninas. Como é que é? Você gosta dessa música aqui, mas igual a gente fala assim, igual criança não bebe cerveja. E você fala, você não bebe isso aqui porque isso aqui é bebida de adulto. Você bebe bebida de criança. E a gente também tem que, eu acho que incentivar os nossos artistas a produzirem material para as crianças, porque elas gostam. Sim. Né? Tem a Elisa MC, que é uma que faz funk para criança, sabe? A Anitta mesmo tinha um projeto para crianças, das Poderosinhas. Então, eu acho que isso é legal. Mas eu acho que a gente não tem que ter medo de discutir com as mulheres. A gente já está botando essa conversa na mesa com os homens. Tem que continuar. Mas eu acho que a gente não tem que ter medo de conversar com as nossas meninas. Maravilhoso. Tem toda a razão. Tem racismo ligado ao funk? Muito. Muito. Muito racismo. Tanto na perseguição à própria produção. E, mais uma vez, eu trabalho com funk, eu não né, porque o funk é muito complexo. Ele é um caldeirão ali de emoções, entendeu? Mas o Brasil, ele tem muitas produções que são... A gente sempre brincou muito de duplo sentido, a gente sempre foi muito sexual. Mas fora isso, para além disso, tem muita perseguição ao funkeiro, assim. Então, a gente tem números... A gente teve Paraisópolis ano passado, quando 9 jovens foram asfixiados por estarem no baile funk, sabe? A gente tem vários artistas que são perseguidos com umas coisas meio infundadas, assim. A gente tem, por exemplo, eu lembro de um caso no ano passado de um homem que abusou ou tentou abusar de uma menina num aplicativo desses de carro e falou assim, mas ela estava com o shortinho da Anitta. Sabe? Então, tem muito isso até, acho que não foi um exemplo que se encaixa muito, que é mais no racismo, né? No machismo. Mas o racismo, assim, tem muita coisa direta. Sem falar, Joyce, que a primeira informação de dança, né? Eu preocupo mais com dança. Informação de dança no Brasil, que tinha essa coisa de rebolar, de mexer o corpo, de suar, de encostar em outra pessoa, foi o Lundu, que foi uma dança que veio junto com as pessoas que vieram ali escravizadas. Uhum. Uma amiga minha, Andresa Jorge, que é pesquisadora de corpo, ela fala uma coisa que é muito importante. Continua, como tudo nesse sistema, é muito cruel você tirar das pessoas a única coisa que você não conseguiu tirar até aquele momento, que é o corpo. Por isso que essas pessoas dançam muito. Elas dançam, elas tocam, porque é tudo que elas têm. Tudo que eu tenho, eu vou fazer isso aqui muito bonito, né? Tudo que eu tenho. Então, as pessoas dançavam, duas mulheres, né? E elas rebolavam, e quadril, e não sei o quê. E quando essa cultura começou a atingir a população branca, principalmente as mulheres brancas, foi proibido. E dali em diante, todas as danças, em algum momento, foram proibidas. Samba, o jongo, o carimbó, tudo foi proibido. Então, não é uma coisa que começou agora com o funk. Porque o funk tem essa atitude punk rock, porque o funk é punk rock mesmo. Mas não começou agora. Claro. Não tem. Eu acho uma falta de respeito, assim, porque uma comunidade, quando eu digo comunidade artística, né? Você produziu uma coisa super marginalizada, você ser amiga do Marlboro, você sabe como que foi para ele alavancar tudo isso, né? E aí consegue-se instaurar uma indústria fonográfica milionária, empregar milhões de pessoas, não só empregar, como conectar uma galera também com tecnologia. Porque você chega na favela, Joyce, e tem aquele garoto que já aprendeu num aplicativo como dominar um equipamento de som, um MPD. O outro que já aprendeu a editar vídeo. O outro que já aprendeu a filmar. Tudo isso no celular, que nem é o melhor que tem. Aí a galera faz isso tudo. Aprende a mexer nos aplicativos, a postar não sei o que lá. Entende aquilo, viraliza. Um baile, Joyce, numa comunidade, num sábado normal, ele recebe até 5.000 pessoas. Como que ele arrecada esse dinheiro? Os barraqueiros, né, as pessoas que vendem cerveja, igual uma festa, assim, vou fazer um exemplo bem cara de pau, igual uma festa de
quermesse de igreja, né? As pessoas que vão vender aquela comida, aquela coisa, cada um junta um pouco de dinheiro, dá naquele produtor, naquele DJ, aí eles alugam a equipe de som, acontece tudo aquilo ali que movimenta a economia da favela, tipo assim, o mototáxi vai ganhar dinheiro, a dona do salão vai ganhar dinheiro, porque todo mundo quer estar bonito. Todo mundo que vai para aquela festa. E aí, imagina, produzir. Você é uma mulher que trabalha com produção e tudo isso, né? Você sabe qual é o bastidores de um evento? Produzir um evento para 5 mil pessoas, ter luz, ter som. Não sei o depois limpar, porque depois limpa, não é a Colurbe que vai lá limpar. Depois limpa. Então a favela fica produzindo tudo isso e o Estado, ele não consegue olhar para isso como potência. Ele não consegue chegar ali, vamos então colocar um curso aqui de produção cultural para potencializar essa galera? Como que a gente faz para legalizar isso num lugar que também não atrapalhe tanto os outros moradores, a coisa do som? Não existe isso, só existe entrar, polícia, asfixiar os jovens. Muito, muito ruim isso. Muito ruim. Tem que divulgar cada vez mais isso, né? Sim, sim. Fala do seu livro, Thaisa. Eu ainda estou muito tímida com essa coisa de livro. Eu vou mostrar, tá bom? Nossa, que essa legal. Capa, você lançou quando? Foi semana passada, no dia 20 a gente lançou. Sim, a gente acabou de lançar. O que fala o livro? O livro faz parte de uma coletânea chamada Cabeças da Periferia, com a organização do Marcos Faustini, que é um grande articulador, né, que sempre movimenta a galera da periferia, enfim, faz a gente transitar por aí. E ele está sendo lançado junto com mais 2 livros, que é o do Renê Silva, que é um articulador também. Renê é maravilhoso. Maravilhoso. E o Gessé Andarilho, que é um escritor e também articulador, né? E aí o meu é uma entrevista, ele nasce em forma de entrevista, foi uma entrevista que foram 2 dias, na verdade, a gente ficou um dia 4 horas, outro dia mais um pouco. E contou com a participação também do Emílio Domingos, que é um documentarista maravilhoso, e a Sinara Rúbia, que é uma griot também, uma produtora e griot. E é falando sobre o trabalho do Afrofunk, tanto de uma visão mais de processo criativo ou de empreendedorismo, algumas informações sobre o corpo, sobre dança. Também não é um livro sobre corpo e sobre dança, mas tem um pouco também. E para mim é um orgulho, assim, essa capa linda do Maxwell. Parabéns! Obrigada. Nossa, Thaisa, parabéns pelo livro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo jeito que você olha para a mulher, pelo jeito que você olha para a produção na periferia, para o jeito que você olha para a diáspora africana, para a ancestralidade. Parabéns, viu? Gostei muito de conversar com você, gostei de te conhecer. E o próximo passo, você já sabe qual é, né? É claro que eu já sei, quadradinho. Quadradinho. Muito obrigada. E eu vou te mandar mensagem pelo Instagram e vou me inscrever. Não sei se nas terças. Esses horários de quarta e quinta eu gostei. Demorou, vamos dançar, vai ser ótimo. Muito obrigada, Joyce. Um prazer conversar com você. Estou muito obrigada feliz. A você. Obrigada a todo mundo. Para vocês todos aí no Afrofunk, tá? Valeu. Beijo. Bye, bye. Parabéns. Obrigada. Muito bom falar com a chefona Mermo. Nossa, a chefona realmente é uma mulher de fibra, uma mulher diferente. Oi, Sônia Sirotsky. Você por aqui, que bom. É uma mulher de fibra, uma mulher que presta atenção no que é preciso, né? Coisas que ninguém presta muito atenção nesse conjunto que é o corpo feminino, nesse conjunto de danças ancestrais africanas. E, nossa, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana, bom feriado. E pensem nisso daí que a Thaisa falou. Vocês, mulheres, como nós, né, mulheres, pensar aqui nesse movimento todo tão necessário. Tchau, tchau.